Saiu o capítulo 4 de Poppy Playtime e ele foi uma decepção? Como assim? Pois é, pelo visto o último capítulo de Poppy Playtime não agradou tantas pessoas como o anterior, mas ele realmente pode ser chamado de decepção? Eu vou botar aqui o meu ponto de vista e de algumas pessoas e no final eu digo o que eu achei do capítulo. Uma das maiores críticas que o pessoal comenta sobre esse capítulo é sobre como todos os personagens desse capítulo não são muito bem aproveitados. Todo mundo quando fala desse assunto só cita o Pianossauro. Ah, o Pianossauro isso, ah, o Pianossauro aquilo, não sei o que Pianossauro. Sim, realmente, esse daqui é o maior desperdício de personagem já feito em um jogo. Mas mano, e os outros personagens? E os Nightmare Critters, que são absolutamente desnecessários a existência deles? A existência deles se resume a ser a mesma coisa que os Smiling Critters, só que sem a importância deles na história. Os Smiling Critters eram importantes no capítulo 3, porque foi por causa deles que Haller Sawyer teve a ideia de fazer o projeto Big Boss Initiative, para substituir os funcionários da Playtime Co. por versões maiores dos brinquedos da Playtime para cortar gastos com os funcionários e reduzir os custos da Playtime depois do desastre que foi causado pelos Smiling Critters. Além de que, o grande vilão do capítulo 3 era um deles, o Catnap. Mas os Smiling Critters não são nada, e substituir todos os Nightmare Critters por Smiling Critters ninguém ia dar falta. É impressionante como uns bichos com design tão maneiro e um conceito tão legal são resumidos em apenas uma cópia barata dos Smiling Critters. E o Yarnab então, foi a grande atração do primeiro trailer, apareceu no ARG, era bicho de estimação do próprio Haller Sawyer e ele também é ridículo. Sem falar do design, ele também não é grande coisa. As duas fases que ele aparece são muito fracas. A segunda principalmente. A fase dele se resume em fugir dele e ligar umas paradas no computador. Nossa, grande bosta. Ah, mas ele é guiado pelo som. Você tem que cumprir os objetivos sem correr para não atraí-lo. Beleza, você tem um ponto. Mas se tu meter o foda-se e correr igual um maluco, você consegue fazer a missão da mesma forma. Vai demorar mais? Vai. Mas vai fazer do mesmo jeito. Então não faz diferença. E o final dele, broxante. O bicho simplesmente se enroscou sozinho na corrente e virou churrasco. Que merda, viu? Onde eu já vi isso antes? O Doutor e o Dewey carregaram esse capítulo nas costas, mas de resto foi só decepção. Eu não vi muitas pessoas falando sobre isso, então isso será 100% a minha opinião. Mas Poppy Playtime 4 não dá medo. Eu sei que medo é coisa relativa, mas esse capítulo é tão... meh? A prisão era pra ser como o inferno da Playtime Co. E realmente, pelos relatos dos arquivos e pela história dos bonecos ali, dá pra ver que realmente é isso. Mas não tem aquele clima tenso que eu esperava. E nem teve nada de impactante que me causou algum choque. Ah, mas tem corpos mortos espalhados pelo jogo todo. É sério que meia dúzia de presunto mal passado faz você tremer na base? Tá bom, é bem mais de meia dúzia. Mas o ponto é que isso é insuficiente, sabe? O gore, o impacto do capítulo 3 era muito maior que esse. A luta contra os vilões não são uma grande coisa, o clima não é lá a grande coisa também, não tem nada de muito horrendo na tela nem pra dar aquele arrepio na espinha. É só comparar esse capítulo com o capítulo 3. A atmosfera tensa que rodava o jogo, algumas partes dentro da Playcare que não tem música, apenas um rádio, e dava a sensação de que algo ia aparecer do nada pra te pegar. Perceber que o Catnap sempre esteve na nossa cola e está brincando com a gente como um gato brincando com um rato antes de comê-lo. A alucinação do Huggy Wuggy saído da TV, o terror psicológico gerado durante toda a jogatina e as alucinações induzidas pelo Catnap, além do próprio design do Catnap que causava arrepio só de vê-lo no trailer. Era disso que eu tava falando. Quer dizer, o capítulo 4 é ruim, então não é mais terror? Longe disso. Só que a minha régua tava lá em cima e o jogo não entregou o que eu estava esperando. É o perigo de criar muita expectativa, sabe? A culpa não é do jogo, é que minhas expectativas estavam muito lá em cima. Isso também o pessoal reclamou bastante. O jogo tava bugadaço. Era travamento, glitch, bicho entrando na parede, por aí vai. Mas aqui eu vou dar uma passada de pano. Aparentemente é só isso que eu faço atualmente. Esse jogo é maior que os outros e a galera foi jogar ele ainda na hora exata que ele foi lançado. E todo jogo no lançamento sempre vem com problemas, mas a Mob Entertainment já tá consertando os problemas. Então se for jogar hoje, já tá bem melhor do que tava antes. Fazer o que? Esse tipo de coisa não deveria acontecer, mas acontece infelizmente. Então, as críticas que eu vi eram englobadas nesses 3 tópicos. Mas será que isso é o suficiente para falar que esse capítulo foi uma decepção? Mas nem de longe. Esse é o melhor capítulo em quesito de lore já lançado até agora. Preenche várias lacunas deixadas abertas no capítulo anterior. Teve muito plot twist de explodir a cabeça, muita história contada, muita teoria sendo revelada. Tem uma boss fight muito maneira e tem a maior duração de gameplay de todos até agora. Eu ainda considero o capítulo 3 o melhor capítulo já lançado, mas o capítulo 4
tá em segundo lugar. É o segundo melhor capítulo já lançado. E em quesito de história, ele é o melhor disparado. Mas o que vocês acharam no capítulo? E qual o seu favorito até agora? Deixe suas opiniões no comentário. Então, senhores, é aqui que me despeço de vocês. Fiquem até o próximo vídeo. Falou e até mais.